Bom, um vídeo aqui comentando os melhores acessórios para se adquirir para jogar no seu PlayStation 2. O fator principal de um videogame é a diversão. Não tem uma fórmula exata que é a única que vale para jogar. Se o Play 2 com cabo AV está funcionando na sua TV Smart 4K e você está conseguindo jogar e aproveitar, já está show de bola. Mas tem acessórios que podem melhorar a qualidade do videogame. Então, bom, vamos lá. Começando, eu vou falar do tradicional, já muito falado, PS2 to HDMI. Ele faz o papel de adaptar a imagem do cabo de vídeo componente, aquele cabinho de 5 pontas, verde, vermelho, branco, branco, vermelho, para um sinal HDMI. Pois infelizmente hoje em dia muitas TVs não tem mais entrada de vídeo componente. Então ele tem uma qualidade igual ao cabo de vídeo componente. Ele não vai fazer o PS2 ficar com gráfico de PS3, ele não vai fazer o PS2 ficar com gráfico HD como se fosse um videogame moderno, nada disso. Ele vai apenas melhorar a qualidade do PS2 em relação ao cabo AV. Você vai observar sim um ganho de qualidade. E aí isso vai ser mais perceptível em alguns jogos do que outros. Tem jogos que foram melhores otimizados para TVs modernas, enquanto tem jogos que foram mais planejados mesmo para a época do lançamento do PS2, onde a maioria das televisões eram de tubo. E aí nesse cenário ele não vai fazer tanta mágica. Mas você sabendo usar ele, você vai ter um bom ganho de qualidade. Uma dica que eu posso falar é que alguns jogos, quando você ligar o videogame, antes de aparecer o símbolo do PlayStation, você segura o X e o triângulo no seu controle e lá vai aparecer a opção de Progressive Scan. São poucos jogos, infelizmente, que tem isso. Para comentar um jogo que tem essa função é o Dragon Ball Budokai 3, o Dragon Ball Infinite World. Por exemplo, o Tenkaichi 3 infelizmente não tem essa função. O que essa função faz? Ela melhora a qualidade do gráfico do PS2. Ela muda de entrelaçado para progressivo. Ela reduz o serrilhado dos jogos. É uma coisa boa. Porém, que infelizmente não são todos os jogos que tem. Um outro detalhe a se comentar, que eu já ouvi relatos desse adaptador aqui, ficar com a imagem escura em algumas televisões. Eu já comprei mais de um adaptador desse, de mais de uma qualidade desse, tipo de marcas diferentes, e todos eles funcionaram normalmente, sem observar a imagem muito escura nem nada. No meu uso pessoal, funcionou perfeitamente. Para dar um contraponto, por exemplo, o Wii não. O Wii eu já percebi que esses adaptadores podem ser problemáticos. Eu tenho dois deles, um mais simples, que a imagem é muito brilhosa, e um mais caro, que a imagem é muito escura. Ou seja, se juntar os dois, não vai dar um adaptador direito. Que aí eu não consegui fazer funcionar legal. Realmente a imagem não ficou boa, ficou com problema, não ficou 100%. Mas no caso do PS2, assim, do meu uso, funcionou normalmente esse aqui, que é o mais simples mesmo. Um outro acessório que é muito interessante para o PS2 é este memory card aqui, que não é um memory card. O nome dele é MX4CO, MX4CIO, que ele vai fazer com que a segunda entrada do PS2 funcione, a entrada de memory card aqui, essa segunda, funcione com o mesmo papel que o pendrive. E aí você pode pensar, tá, mas qual vantagem eu vou ganhar com isso? Só o fato de usar um cartão SD ao invés de pendrive? Não. A entrada de memory card tem uma velocidade maior do que a entrada USB do PS2. No meu uso de pendrive, eu observei isso em pouquíssimos jogos, a maioria funcionou normalmente, mas é meio chato, por exemplo, você ligar o Budokai 3 e a abertura ficar travando. Pô, a abertura é o chamariz do jogo, mas assim, eu considero assim, particularmente que eu consigo jogar tranquilamente no pendrive. Mas esse memory card aqui, ele vai dar um ganho de velocidade, porque ele não vai ficar super rápido, ele não iguala com o padrão ouro do PS2, que é a entrada SATA para HD interno, que só o PS2 Fat tem, e não iguala com aquilo. Mas eu acho uma solução melhor, tipo, do que em relação às gambiarras de cabo de rede, adaptador sem fio, que eu acho que tipo vão ficar mais rápidos, com certeza, mas aí vai ter muita fiação. Eu particularmente acho que foi muito complicado ligar o PS2 nesse cenário. Enquanto esse adaptador aqui, ele é bem simples, você só conecta ele e pronto. Mas é bom ressaltar,
ele não vai ficar super rápido, ele é um pouco mais rápido que o pendrive. O que, exemplo, nossas cutscenes do Dragon Ball ele já não trava, o que já é um ganho, mas não vai ficar a jato, não vai ficar o flash, infelizmente. Comentando o preço, esse adaptador aqui você encontra no AliExpress na faixa de 20 reais, 30, por aí. E o PS2 Show HDMI a mesma coisa, no AliExpress entre 20 e 30, no mercado nacional uns 40 e tudo mais. Agora, caminhando para os controles, uma opção que eu achei muito interessante é deste controle aqui. Esse controle de PS2 que à vista parece ser original, tipo, tem aqui a logo da Sony, os botões bem desenhadinhos, o analógico é mais sensível com um controle paralelo de segunda categoria, mas ele, bom ressaltar, ele não é original. Esse controle aqui, você encontra ele na Shopee, eu não encontrei no AliExpress nem nada, é só na Shopee mesmo. Infelizmente eu não posso deixar o link na descrição, porque o YouTube dá problema de redirecionamento e tudo mais. Mas é só precisar no Shopee, controle de PS2 original, controle de PS2 assim, que vende internacionalmente, você vai achar aqui. Vai ter a opção azul, preto, branco e vermelho. Ele na faixa de 70 reais. Mas é um bom controle assim. Ele é com fio, mas o cabo dele é mais longo que os controles genéricos de PS2. E como você pode ver, ele tem um acabamento melhor, um acabamento premium, podemos assim dizer. Ele, de primeira vista, é original. Assim, você só observa que ele não é apertando os botões. O X, bolinha, quadrado, triângulo, você observa que não é a mesma qualidade que um original mesmo. Mas assim, é um bom controle. Eu já fiz aqui um vídeo que eu vou colocar o card aqui, em que eu faço uma review mais completa dele. E lá eu abri o controle e observei que até por dentro, a placa dele ela é bem similar à do original Sony. Ela não é aquela plaquinha toda fajuta que tem os analógicos separados nem nada não. É uma plaquinha que lembra muito o original, com aquela manta estática e tudo mais. Ou seja, é um controle bom. E aqui por último, mas não menos importante, o Blue Retro. Bom, eu estava falando sobre os controles de PS2. Como eu falei, este controle aqui ele é uma boa opção, porém ele é um controle com fio. Enquanto que com este adaptador aqui, você vai conseguir usar praticamente qualquer controle Bluetooth no PS2. E aí entra o pulo do gato. Eu já testei com ele controle de Hypega, funcionou. Controle de PS4 original funcionou, ficou show de bola. E também testei controle de PS4 paralelo, funcionou também. Então um bom detalhe a se comentar. Até os controles de segunda linha do PS4 também funcionam no Blue Retro. O mesmo não aconteceu com o controle de PS3. Eu testei o paralelo e não funcionou, mas o Play 4 funciona. E aí é uma opção legal, porque é um controle sem fio, tem um design, eu acho que o controle de PS4 é mais ergonômico que o de PS2. O único ponto negativo que eu observei é que o Blue Retro ele não tem aquela funcionalidade do PS2 da pressão dos botões. Você aperta o botão, ele já vai para a pressão máxima. Ele é mais salgado, na faixa de uns 80 reais. É um adaptador que custa um preço maior. Mas até que foi uma evolução. Eu lembro que esse mesmo aqui, há uns 3 anos atrás, custava na faixa de 200, 300 reais. E naquela faixa de preço, assim, para uso de comum, não vale a pena. Bom, este aqui foi o vídeo. Eu poderia citar mais acessórios do PS2, mas eu considerei estes 4 aqui os principais e mais interessantes para se ter. Porque, por exemplo, tem lá um adaptador que sobe a qualidade do PS2. O nome dele, se eu não me engano, é GBS Control. É um bom adaptador, mas é um gasto maior, custa mais caro e não vai ter a qualidade de uma TV de tubo. Assim, você vai gastar uma fortuna, sendo que é mais barato comprar uma TV de tubo. E aí já não acho que vale tanto a pena. Mas já com os adaptadores que eu falei aqui no vídeo, como o do HDMI, isso já vai dar uma melhoradinha na imagem da TV moderna. Este aqui você vai conseguir jogar com controle sem fio, porque eu até não falei. Mas o controle sem fio que você encontra para comprar de PS2, ele não é muito bom não, gente. Ele é a pilha, primeiro ponto, pilha palito, ou seja, não é tão fácil de achar. E o principal para mim, um problema assim que, poxa, acaba com tudo. Isso aqui nele, nos controles sem fio, tem uma pressão, uma sensibilidade ruim. Você aperta para frente, o boneco vai para trás, aperta para esquerda, ele vai para direita, aperta para o lado e dá um giro de 360 graus. Então, é um controle que não é muito legal, você vai encontrar aí na faixa de 50 reais, mas eu particularmente não recomendo muito, assim, não é tão interessante. Se for para jogar com controle sem fio, é bem melhor o Blue Retro acoplado a mais um bom controle sem fio, e aí fica a sua escolha. Mas bom, este foi o vídeo, espero que tenham gostado.
Nos vemos no próximo.